Olá, nosso grupo vai apresentar sobre o juiz das garantias, a relação com o modelo inquisitório e se o estabelecimento desse instituto é gerador de contradições ou soluções dentro do sistema que está inserido no modelo brasileiro. Inicialmente, eu vou fazer uma abordagem de modo geral quanto aos modelos de sistema processual, mais a título de ambientação e para que no decorrer da apresentação sejam realizadas as relações entre o juiz das garantias e os modelos, principalmente no inquisitório, porque o estudo pormenorizado desse tema já foi realizado no primeiro seminário. Inicialmente, a gente sabe que a grande expressão do modelo inquisitório é a concentração do poder de acusar, defender e julgar nas mãos do juiz, enquanto que no modelo acusatório há a distinção entre essas funções. E é daí que surge a outra grande diferença entre os modelos, uma vez que no modelo inquisitório é permitida a iniciativa de ofício na gestão das provas, sendo isso uma autorização da quebra da imparcialidade do julgador, inclusive o artigo 156 do CPP postula expressamente a produção de ofícios de provas por parte do juiz, o que pode ser entendido como uma violação do princípio da iniciativa das partes e também uma violação ao princípio da inércia judicial. Há também a problemática do artigo 385, que permite que o juiz condene diante do pedido de absolvição do MP. Por outro lado, no modelo acusatório, a gestão das provas é feita pelas partes. E é nesse tópico que a gente vai assentar o nosso estudo hoje, mas eu acredito que é importante mencionar também rapidamente as outras distinções. E nos moldes do procedimento há uma delas. O modelo inquisitório é tido como escrito e sigiloso, e o acusatório oral e, em regra, e predominantemente público. Na apreciação dessas provas, surge a outra distinção. O modelo acusatório estabelece o sistema de valoração conhecido como livre convencimento motivado, que significa que o juiz embasa as decisões nas provas dos autos com base na sua livre convicção motivada, mas, por outro lado, no sistema de valoração das provas do sistema inquisitório, a confissão toma o lugar supremo. E aqui é importante a gente ressaltar que, inclusive, o professor suscitou esse debate em aula de que a origem dessa confissão sabe-se lá qual possa ter sido. Então, isso torna a predominância dela, a preponderância da confissão frente às outras provas, muito inconsistente. Há uma outra distinção entre os modelos que enseja outras características. Essa distinção é no que se refere ao tratamento concedido ao investigado. No sistema acusatório, ele é tratado como pessoa de direito e presumido como inocente, enquanto que no sistema inquisitório, ele é tratado como objeto e presumido como culpado. Quanto ao sistema adotado pelo Brasil, há quem diga que ele é misto, com a justificativa de que a persecução penal é dividida em duas fases, a instrução inquisitorial com a autoridade policial e, posteriormente, a instrução acusatória com o MP e o judiciário. Mas esse posicionamento é criticado porque, atualmente, todos os sistemas podem ser considerados híbridos, como pontua o Auri Lopes, tomando os puros uma posição de referência histórica e sendo necessário detectar a predominância de um ou outro sistema, sendo preciso detectar o princípio fundante do sistema processual em questão para ser determinada essa predominância. A partir da entrada em vigor da Lei 13.964, de 2019, o pacote anticrime, o CPP foi adequado à ordem constitucional e houve uma manifestação expressa do modelo acusatório como sendo adotado pelo ordenamento brasileiro. Essa manifestação expressa está especificamente no artigo 3º-A, que foi uma adequação ao artigo 129, inciso 1º e 8º da Constituição, e o Auri considera, inclusive, que esse artigo revogou tacitamente os artigos com traços inquisitórios que eu citei anteriormente, o 156 e o 385. E nesse sentido, segundo essa alteração, não cabe mais a atuação de ofício por parte do juiz, segundo essa inclusão desses artigos. E foi nesse viés que o pacote anticrime introduziu o CPP dispositivos regulamentadores do juiz das garantias, com a inclusão desse citado artigo 3º-A até o 3º-F. E o aprofundamento desse tema do juiz das garantias, inclusive a questão da suspensão desses artigos, serão tratados posteriormente. Eu sou a Daniela e eu vou apresentar a minha parte, que é sobre a função do juiz imparcial,
Quem é o juiz? Que garantias ele deve possuir e a serviço de quem ele está? A imparcialidade do juiz ela inicia antes mesmo da sua atuação. Analogamente à irretroatividade da norma processual em malefício do réu, é fundamental vedar-se a atribuição de competência após fato, evitando-se que a juízes ou tribunais sejam especialmente atribuídos poderes após o fato para julgar um determinado delito. A imparcialidade buscada é distinta da ideia utópica de um juiz neutro, mas se aproxima de um juiz de livre convicção que não está obrigado a decidir conforme queira a maioria, ou pressionado pela política dos demais poderes. Apesar de julgar em nome do povo, este não está vinculado à vontade da maioria, pois também atua na proteção do direito das minorias. A atuação democrática deriva do caráter democrático da Constituição, e não da vontade geral. A independência também não é sinônimo de liberdade plena, tendo o juiz vinculado aos direitos fundamentais a serem tutelados, e limitado pelas provas produzidas no processo. Assim, respondendo às perguntas iniciais, o juiz ele é um garantidor da eficácia do sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado no processo penal. Vou falar um pouco sobre o juiz das garantias. Foi um tema que gerou bastante debate na época, né? Visto que existiam opiniões diferentes, né, acerca desse tema. E vale primeiramente a gente falar sobre o projeto de lei do Senado, né, que trazia a ideia de criar um juiz especial, que seria chamado juiz das garantias, e ele deveria atuar na fase de investigação criminal. Outra coisa é que ele não poderia ser responsável pela análise do mérito. Esse projeto de lei, que foi responsável pela criação desse juiz das garantias, ele trazia que a função desse magistrado seria de cuidar da legalidade da investigação e dos direitos individuais das partes. Ou seja, o mesmo seria responsável por analisar os pedidos na fase investigatória, como a quebra de sigilo, busca e apreensão, etc. Como eu já teria dito anteriormente, houve outras opiniões também, como a de alguns advogados, que eles tinham uma ideia de limitar, né? Uma ideia limitada, que seria de impedir que o juiz que fosse responsável pela análise dos pedidos na fase investigatória não pudesse analisar o mérito, e sem que para isso fosse necessário criar um juiz com poderes especiais, como o que foi dito no projeto de lei do Senado. Então, como foi dito, o juiz das garantias, né, no projeto de lei do Senado, ele era o responsável, né, pelo andamento do processo, ou seja, ficava a cargo deles aquela questão que eu citei, quebra de sigilo, prisões cautelares e outras decisões, mas quem decidiria se o réu é culpado ou não seria um outro juiz. Dessa forma, a gente pode observar como está exposto, né, no artigo que foi no artigo 3º-B, né, do Código de Processo Penal, que foi introduzido após ser sancionada a Lei 13.964, em 2019, que diz assim: o juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. E também fala, né, sobre as questões que lhe competem. E para finalizar aqui, né, cabe a gente citar, fazer uma pontuação básica, né, que a gente percebe que com esse juiz das garantias, ele faz com que o sistema inquisitorial, né, que se encontra implícito no nosso Código de Processo Penal, ele diminua, né? Isso porque ele acaba com a influência que o magistrado que profere a sentença tem do inquérito policial. Outra coisa que a gente pode falar também, que não é errado dizer, é que sem esse juiz, o nosso princípio da imparcialidade ele fica um pouco exposto, né? Porque se tem a mesma atuação, né, jurisdicional do juízo que proferirá a sentença, desde a fase que, em regra, não se admite a contraditória e ampla defesa. Olá a todos, eu sou Victor Hugo Vale, vou estar dando continuidade à fala do Luciano nesse trabalho. Então, eu dividi o trabalho em 4 tópicos, eu fiz algumas anotações no roteiro que eu vou seguir e vou explicando de acordo com o que eu for lendo. Então, eu vou começar com qual é a função do juiz, né? Então, o juiz das garantias é um avanço civilizatório ao processo penal constitucional, cuja função, de forma breve,
é garantir que não haja a contaminação do magistrado que exerça a função na fase inquisitorial, né, que seria a pré-processual. Então, esses atos nessa fase, eles são atos investigatórios, né, são atos preliminares, eles não são provas, eles não têm valor probatório, né, e então a função do juiz das garantias é garantir que o juiz que atue nessa fase de investigação, ele não seja maculado, se ele der continuidade à deflagração penal, na fase de acusação. Então, dando sequência, outro tópico seria o juiz das garantias como uma tendência global. Então, o juiz das garantias, ele não é uma invenção legislativa brasileira, longe disso. A figura desse tipo de magistrado, ela já é conhecida do mundo e acertadamente adotada por ordenamentos jurídicos de peso. Então, assim, por exemplo, em Portugal, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Penal Português, de 87, cabe ao juiz da instrução proceder à instrução, obviamente. Ele decide quanto à pronúncia, ele exerce todas as funções, né, jurisdicionais do magistrado, até a remessa dos autos a julgamento pelo juiz da causa. Outro país seria a Espanha, né? A Espanha, ela também tem no seu ordenamento, né, ela prevê a existência de um juiz que atua na fase investigativa, né? É disposto lá no artigo 259 e ele conclui a sua competência com o encaminhamento dos autos ao tribunal competente, né? Artigo 324.6. A Itália também tem, né, essa figura. Há uma previsão de separação na Itália entre os elementos informativos coletados na fase de investigação e as provas que, obviamente, se destinam ao julgamento da causa, né, que são elementos de prova. Então, a gente não pode confundir elemento investigativo, fase pré-processual, e elementos de prova, fase de acusação. Entendeu? Sobre essa disposição, né, italiana sobre o juiz de garantias, lá que tem outro nome, o Ferrajoli, né, que é um grande penalista, ele destaca aqui, abre aspas, eu vou ler, a principal inovação estrutural introduzida com as reformas foi a separação do juiz da acusação, mediante a eliminação da velha figura do juiz instrutor, substituída por um juiz para as investigações preliminares, em princípio estranho ao seu desenvolvimento, artigo 328 daquela ordenamento jurídico, e do pretor, que agora possui função apenas judiciante. Então, a Itália também separou a figura dos dois magistrados. É um tanto quanto arcaico você ter um magistrado para as duas fases, entendeu? E é sobre isso até que eu vou tratar nessa parte do nosso trabalho. Então, o exemplo na América do Sul, né, de um país próximo a gente, é o Chile. Né, tem sido inquestionavelmente, em âmbito doutrinário, que o Chile possui na atualidade o sistema processual penal acusatório mais moderno da América do Sul. O Chile, em questões de direito acadêmicas, está muito avançado, não só no campo penal. É um grande exemplo na América do Sul, né, tirando estrangeirismos, né, entre aspas, de trazer sempre exemplos europeus ou exemplos americanos, né. A gente tem aqui, sim, um vizinho nosso se desenvolvendo nessa área. O Código Processual Penal chileno de 2000, com as suas atualizações, ele traz expressa alusão ao juiz das garantias, né, no seu artigo 70. Tá? Inclusive, depois dessa análise, né, como uma aspiração global da figura desse tipo de magistrado, o nome talvez tenha sido mal escolhido no Brasil, porque juiz de garantias passa uma impressão de que esse magistrado ele está voltado a defender as garantias do criminoso, como se fosse algo ruim ou indesejável ter isso no ordenamento, né, expressamente. Mas não, o certo, na minha opinião, teria se trazer como juiz de instrução ou algo desse gênero. O nome juiz de garantias pegou mal, entendeu? Principalmente num país ainda um pouco atrasado em relação ao entendimento do processo penal. Então, o juiz de instrução seria mais adequado para mim. Tá, então passando, a gente tem
qual seria a sua competência? Né? A competência do juiz das garantias. Né? Então, o juiz das garantias ele é responsável civil, penalmente e administrativamente pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Né? Ele está ali para fazer o controle de legalidade em fase pré-processual, para resguardar os direitos individuais dos acusados, né, dos réus, antes que tenha a deflagração da ação penal. Então, o artigo 3º-C, ele dispõe que, né, o juiz se aplica, esse tipo de magistrado se aplica a todos os procedimentos, com exceção dos juizados especiais criminais. Então, a sua competência, ela cessa com o recebimento da denúncia ou a queixa na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal brasileiro. Então, de um modo geral, eu vou ler aqui a competência, né, elencada, né, no rol. Com o advento dessa figura, né, se ela passar a vigorar, vai competir a ele. Então, a gente tem aqui controle de legalidade do flagrante da prisão cautelar, controle de investigações e violação da duração razoável, garantir os direitos de investigado e conduzidos, produzir antecipadamente provas, analisar os cautelares probatórios e homologar a delação premiada e acordo de não persecução penal. E receber a denúncia, obviamente. Então, o último tópico que eu vou estar aqui trabalhando é o juiz das garantias. É uma evolução frente ao resquício do sistema inquisitorial pátrio? Em relação ao tópico, o juiz das garantias é uma evolução frente aos resquícios de um sistema inquisitorial pátrio? Sim, obviamente sim, o juiz da garantia é uma grande evolução para o ordenamento jurídico, para o direito brasileiro, para o direito penal, para as garantias, para tudo. E antes de eu entrar nesse tema, é fundamental falar um pouco sobre o juiz inquisidor, né, para entender as diferenciações e porquê da importância do juiz de garantias. Para isso eu vou citar uma passagem do Aurélio Lopes Júnior, né, que assim como Ferrajoli também é um grande penalista. Então, sobre esse tema, ele falou que é da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na mão do juiz e a atribuição de poderes instrutórios ao julgador, senhor soberano do processo. Portanto, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa, é o juiz-ator, busca a prova, iniciativa e gestão, né, desse quesito, e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. Então, dentro da fase processual que a gente tem, existem duas divisões. A primeira é de caráter inquisitório, né, a fase investigatória, né, pré-processual, e a segunda é acusatória. Então, o sistema brasileiro, ele é misto. Ele mistura meio que os dois, né? Tem essa definição, algumas doutrinas adotam, né, sistema misto, que é uma mistura entre sistema acusatório e sistema inquisitorial. Por que isso? Porque muitos entendem que o inquérito é inquisitório e a fase processual no Brasil é acusatória, porque o MP acusa nessa fase. Contudo, na fase inquisitória, ela tem esse nome, né? Eles chegam nesse acordo porque não há princípios, alguns princípios básicos, que é o que? Publicidade dos atos, contraditório e ampla defesa. Não tem, entendeu? Outro ponto importante que eu gostaria de citar é o Paulo Rangel, que ele contribui da seguinte forma. Ele fala que no sistema inquisitivo o juiz não forma o seu convencimento diante de provas dos autos que lhes foram trazidas pelas partes, mas visa convencer as partes de sua íntima convicção, pois já emitiu previamente o juízo de valor ao iniciar a ação. O sistema inquisitivo, assim, demonstra total incompatibilidade com as garantias constitucionais que devem existir dentro do Estado Democrático de Direito e, portanto, deve ser banido das legislações modernas que visem assegurar ao cidadão as mínimas garantias de respeito e dignidade de pessoa humana. Então, ele está querendo dizer que ele já está, o juiz, ele não pode ser o mesmo, porque ele já está maculado. Então, isso que acontecia no Brasil antes do juiz de garantias, continua acontecendo, né, porque ele não está vigorando, mas a figura do mesmo juiz por dois, ele já está maculado. Desde a fase pré-processual, ele já vem com a sua convicção formada. Então, quando ele chega na hora de sentenciar o acusado, é uma mera formalidade. Entendeu? Uma mera formalidade porque lá atrás, né, se ele recebeu a denúncia, ele entendeu que houve elemento suficiente de autoria e materialidade. E vai ser diferente quando chegar
na fase de sentença, muito difícil, né? É muito mais difícil. Então eu falo que não há uma paridade de armas, principalmente entre advogado e promotor, né? Entre defensor público e promotor há um pouco mais de isonomia, vamos botar assim, mas entre advogado e promotoria não. Começar a acusar no Brasil é muito mais fácil do que defender por causa desses pontos. Há um arsenal jurídico muito maior para a promotoria do que para a defesa. E muitos entendem isso como favorecer o bandido. Querer que esse sistema mude, né? Querer que as garantias sejam preservadas. Mas, é o que eu falo, quando acontece com as outras pessoas, isso tá tudo bem, mas a gente tem que entender que o processo penal vale para todo mundo pode estar propenso a ser submetido ao processo penal e a gente vai querer um julgamento justo, né? Inclusive, é o que se espera de um Estado democrático de direito, né? Muito se levanta a bandeira do Estado democrático de direito, mas pouco se defende em sua integralidade. Então, seguindo, para terminar, antes de eu entrar sobre as minhas próprias opiniões, né, a fundo, eu gostaria de citar uma pesquisa empírica, né, que foi realizada pelo professor, eu não vou conseguir citar porque ele é um alemão, mas no campo da teoria da dissonância cognitiva. Ele fez esse estudo com 58 juízes criminais e promotores de diversas regiões da Alemanha. Então, o estudo em questão visava aferir se essa acumulação de papéis por parte do magistrado, se ele tomar a ciência integral dos autos da investigação preliminar e decidindo, né, pela admissibilidade da acusação, se durante a audiência de instrução e ao final na sentença ele se comprometia objetivamente como um julgador imparcial, né, se isso havia uma influência ou não em seu julgamento, né, em seu juízo de valor. Os resultados foram no sentido de que, vou ler, foram 2 resultados. O conhecimento de autos de investigação preliminar tendencialmente incriminadores leva o juiz a condenar o acusado, ainda que a audiência seja ambivalente, o que sugeriria uma absolvição. Então, esse estudo dele comprovou, né, que levava, se o juiz tivesse conhecimento preliminarmente de que aquele tinha autoria e materialidade suficiente, no final a grande maioria esmagadora condenava, entendeu? Isso prova a mácula durante o processo. E segundo, os juízes dotados de conhecimento dos autos não aprenderam e não armazenaram corretamente o conteúdo defensivo presente na audiência de instrução e julgamento, porque eles só aprendiam e armazenavam as informações incriminadoras que já lhes eram concedidas, em razão de leitura prévia dos autos. A gente chama isso de efeito inércia ou efeito perseverança. Então, o que acontece é isso. Então, ele já vem maculado. Então, a defesa é mera instrução, é mera formalidade, está ali para cumprir um papel que é obrigatório por lei, mas que, às vezes, a grande maioria das vezes, não tem um peso durante a decisão do magistrado, porque ele já viu elementos informativos antes das produções de prova. Então, há-se, na minha opinião, uma busca durante a fase de acusação, simplesmente qual seria a fundamentação jurídica para fundamentar um juízo de valor já tomado com base em elemento informativo, né? Então, o que se concluiu desse estudo é que o processamento de informações pelo juiz é em sua totalidade distorcido em favor da imagem de fato que consta dos autos da investigação e da avaliação realizada pelo Ministério Público, de modo que o juiz tem mais dificuldade de perceber e armazenar resultados probatórios dissonantes do que consonantes. Então, dentro agora do Brasil, por que é uma grande evolução, além do que eu já tudo expus, é isso. O grande avanço dos garantias no Brasil é acabar com o juiz investigador, entendeu? É um resquício, né, do juiz inquisidor, que ele investiga, que ele acusa, que ele julga, ele defende, entendeu? Então, havia isso no Brasil. O Brasil ainda está em vigor, no caso. Ele é um juiz que ele está investigando e também está condenando. Ou seja, ele está usando ainda algumas competências que é inconcebível no Estado contemporâneo, entendeu? Então, é por isso que, sim, o Justiça das Garantias veio para acabar com acabar não, né? Mas tentar frear um pouco, né? Solucionar um pouco esses resquícios do sistema inquisitório.
Então, falando agora sobre a contradição entre o sistema acusatório brasileiro, né, e o juiz das garantias, na verdade, fazer uma provocação a essa reflexão sobre a conciliação desses dois institutos, é importante a gente já considerar tudo que foi colocado, né? Então, tanto o contexto do nosso sistema acusatório, quanto o nível de pureza deste, né, que reverbera no grau de separação entre as funções de acusar, de julgar e de defender, né, e seus respectivos órgãos, entidades e pessoas responsáveis por essas funções. O artigo 3º-A do Código de Processo Penal, cuja redação foi dada pela Lei 13.964, né, o conhecido pacote anticrime, traz explicitamente a escolha do modelo acusatório, a vedação à iniciativa do juiz na fase investigatória e a vedação, né, à substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Nessa mesma esteira, a inserção do juiz das garantias é feita pelo artigo 3º-B e como isso já foi discutido, né, demonstra que algumas das competências desse juiz que estão listadas nos incisos desse mesmo artigo não dependem da vontade ou da provocação das partes. Então, fica ao livre ofício, né? Tipo, pode ser feito de modo oficiado ou de acordo com o seu julgamento de conveniência e adequação. Na verdade, de acordo com o seu julgamento de conveniência e de adequação. Sendo assim, essa relação entre a estrutura do sistema acusatório brasileiro e o juiz das garantias interfere na separação necessária, especialmente entre as funções de acusar e de julgar, já que o juiz assumiria algumas competências, como o de determinar, né, o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instrução ou para o prosseguimento, que traria uma zona cinzenta em relação a essas duas funções. Além disso, tem a questão da paridade de armas, em que teria que haver, né, esse equilíbrio entre a acusação e a defesa, e a publicidade do julgamento, que seriam, né, essas duas, somada ao que já foi colocado sobre a imparcialidade do juiz, seriam as marcas distintivas do sistema acusatório, e que não são totalmente replicadas na aplicação do sistema acusatório dentro do nosso contexto brasileiro. Então, além, né, disso tudo, é importante a gente ressaltar que houve a suspensão desses artigos por uma recente decisão do STF, e que essa discussão sobre a relação entre os juízes de garantias e o sistema acusatório brasileiro precisa amadurecer de forma que a discussão sobre a conciliação entre as competências que estão sendo disputadas, né, por essa figura e a escolha desse modelo acusatório possa seguir, né, de forma pacífica, vamos dizer assim. Então, acredito que seja isso.